Opa, e aí pessoas, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre um problema que assim, gente, pode bugar totalmente teu cérebro, vai inverter os teus polos magnéticos cerebrais e vai deixar você, talvez, dias, semanas ou até décadas sem entender o que vai estar acontecendo. O que acontece? Nós vamos falar sobre indireção em comandos SQL. E para isso, eu vou mostrar o problema na prática e depois dizer qual é a origem dele. Ok, vamos lá. Vamos limpar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui um banco, mas para facilitar, eu vou abrir o Tmux, porque eu vou fazer isso em dois terminais. Vou abrir um Tmux aqui, deixa eu ver se está aumentando, tá bom. Vou criar aqui uma janelinha paralela. No lado de cá, eu vou conectar com o usuário 1, tá? Vocês estão vendo ali o usuário 1, tá? No outro lado aqui, eu vou conectar com o usuário 2. Usuário 2, vamos ver aqui. Tá ali, ó. Usuário 2. E aqui vou conectar com um super usuário aqui. Beleza, tá? Então o que vai acontecer? Até para facilitar, eu vou sincronizar aqui os painéis. Dou um set W, synchronize panes. Daí aqui, ó, todo comando que sai de um painel vai no outro, ok? Então, primeiro de tudo, quem sou eu? Current user. Ó, usuário 1 na esquerda, usuário 2 na direita. Acho que dá para diminuir um pouquinho aqui, tá? Vou deixar assim para garantir. Vai que você está olhando, sei lá, no celular, né? E, bom, ok. Então, né, usuário 1, usuário 2, ok? Sem problemas, né? Até para mostrar qual é o banco de dados que estamos conectados, current database. Olha lá. Beleza, estou conectado no banco Guedes ali, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou executar um comando aqui, que eu tenho uma função. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, 1 mais 1, 2, né? Perfeito, né? Beleza, funcionando certinho. Então, vocês viram que, né, tá funcionando ok. Então, né, ó, 1 mais 1, current database e current user. Usuário 1 e usuário 2. É a única diferença que está acontecendo aqui, é isso. Correto? Beleza. Então, ok. Se a gente for sair de novo aqui, vamos lá, conectar de novo. Usuário 1, usuário 2. Vou executar uma função aqui. Calcula isso 1,1. Vejam que em ambos os painéis a função é a mesma e o parâmetro é o mesmo. Tudo que eu estou digitando num está indo para o outro e voilá. Opa, peraí. O que aconteceu aqui? Como é que pode o usuário 1 executar uma função calcula isso e retornar 2? E o usuário 2 executar a função calcula isso com os mesmos parâmetros de entrada e simplesmente retornar 3? É estranho isso, né? Bom, se existisse, por exemplo, alguma coisa que é aleatória para ser executada, tudo bem, né? Não seria um problema, tá? Mas não existe, essa função ela retorna sim, né, a soma, né, digamos que ela faz um cálculo muito complexo ali, que é a soma do atributo A com o atributo B, beleza? Tanto é que se eu vier aqui colocar aqui, por exemplo, 10, um vai retornar 11 e outro vai retornar 12. Ué, mas por que está retornando 12 ali? É um erro de precisão? É alguma, né, magia do outro mundo? Né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, tá? É um erro bastante comum, tá? Não é que é um erro na verdade, tá? Mas é um problema bastante comum que acontece, e quando você está investigando um determinado cenário, né, de imprecisão, por exemplo, de valor, ou até mesmo porque você tem um plano de execução diferente, numa base funciona, na outra não, né? Ou às vezes para um usuário funciona e para outro não, ou para um usuário o plano de execução é mais rápido e para o outro é mais lento. Por que isso pode acontecer? Um dos casos, né, o único, mas um dos casos, talvez o primeiro, né, eu acho que talvez assim digamos, é como se fosse assim, né, o computador não liga, olhar para ver se tem energia elétrica, né, seria a primeira coisa que você faz. Aqui nesse caso, seria a primeira coisa que você avalia se você está trabalhando com usuários diferentes, ou até mesmo bancos diferentes, né? Aí muito mais reforça isso, mas pô, tá no mesmo banco, só é usuário diferente.
Como é que você faz? Vou até limpar a tela aqui. Como é que você faz? Você dá um show search path. Na verdade, antes você até pode, né, fazer uma investigação, vamos supor, que vocês, né, pô, peraí, deixa eu ver se a função aqui tá certa, vamos dar uma olhada. Você pode até fazer /df, calcula isso, e aí você vai ver, né, que tem aqui uma função, ó, calcula isso, aparece na esquerda, tá? Que recebe 2 inteiros. E na direita ela também aparece, mas olha o que tem de diferente, ó, esquema. Aqui tá public e aqui tá test. Pô, mas espera aí, por que para um usuário tá public e para outro tá test? E aí vem o show search path para matar todas as dúvidas, né, de uma vez por todas. Olha lá. No search path do usuário 1, eu tenho user e public. No search path do usuário 2, tá, eu tenho teste e public. Tá, mas o public está nos dois ali. Perfeito, o public está nos dois. Porém, o search path é uma variável de ambiente, podemos dizer assim, em que o Postgres, né, ele vai procurar nesta ordem aqui os objetos que você invoca sem passar explicitamente o esquema. Então, por exemplo, se eu der um /dn, eu vou ver a lista de esquemas. Tem public test e, óbvio, como é o mesmo banco que o outro usuário está conectado na direita, vai aparecer também public test, sem dúvidas alguma. A questão é que, né, um está enxergando primeiro, né, o que está em user, tá, mas não tem nenhum esquema aqui que é o próprio nome do usuário. Se tivesse um esquema GEDS aqui, usuário 1, né, se tivesse um usuário 1 aqui, aí ele casaria com esse padrão, pegaria a função do primeiro do usuário 1, depois procuraria no public. Tá? E isso é tão verdade, essa questão de ele procurar nessa ordem, que veja que aqui no lado direito, né, ele primeiro procura no teste, depois no public. Se eu saltar para essa outra janela e eu revogar, revoke usage on test from usuário 2, se eu tirar a permissão, ó, só estou tirando a permissão do usuário. Opa. Ah, tá. Um teste. Ah, um esquema, né? Esquema teste. Ó, revoke usage um esquema teste do usuário 2. Volto para cá e se eu fizer de novo aqui, ó, o calcula isso, ah lá, já funciona. Simplesmente pelo fato de, mesmo estando o teste no search path, mesmo tendo o teste no search path sendo o primeiro, só que o usuário 2 não tem permissão para ler. Então, ele vai procurar no public. Aí no public ele acha a função e executa lá. Então, às vezes, uma simples permissão que foi dada sem querer, por exemplo, né, se você deu um grant usage on schema test to usuário 2, ou, por exemplo, to public, vamos botar assim, né, vamos supor, ó, se você fizer isso aqui, ó, então você já está colocando o teste, né, para public. Logo, qualquer um ali, né, que vai estar no public já vai estar vendo isso, tá? Então, o que aconteceu? Ele já achou ali, só pela questão da permissão, tá? Só pela questão da permissão, ele já está vendo. Então, se você fizer realmente, até inclusive para o próprio, né, usuário, assim, a permissão, ele também funciona, né? Então, você perceba que existe duas funções com o mesmo nome, isso é totalmente válido, desde que elas estejam em esquemas diferentes, tá? Então, isso é uma forma de fazer. O que acontece é que, por padrão, existe uma configuração, select asterisco from pg settings, onde o nome é search path. Quando um usuário loga, tá? Se ele não coloca isso explicitamente, ele vai ler dessa variável aqui, ó, search path, e aí ele vai atribuir a si mesmo. Então, é como aconteceu com esse usuário aqui, tá? Em que o search path dele está exatamente como está sendo sugerido pelo banco, ok? Mas qualquer configuração minha local sobrepõe isso, tá? Qualquer configuração que eu faça local vai sobrepor isso, beleza? O que acontece é que, por que esse usuário, ao conectar
né, tá recebendo isso. Se eu for olhar as configurações desse usuário, vou botar aqui um /x, select asterisco from, pg roles, tá? Where role name igual a usuário 2. Olha lá, ele tem uma role config aqui, ó. Tá? Se eu olhar o usuário 1, não tem. Por quê? O que aconteceu? Muito provavelmente, alguém chegou e simplesmente deu um comando aqui. Esse comandinho aqui, ó. Alter user 02 set search path to test e depois public. Então este comando aqui é que fez isso com esse usuário. Por isso que ele sempre desconecta e conecta e dá um show search path. Um usuário vê uma coisa, o outro vê outra. Simplesmente porque isso foi dado ao usuário. Se eu vier aqui colocar default, continua mostrando, porém se eu fizer de novo aqui, lá, agora ambos conseguem executar o calcula isso e ambos recebem o mesmo resultado, beleza? Então, sempre olhem para o search path, tá? Antes de começar a fazer qualquer investigação muito mais aprofundada, quando coisas assim que direcionam para o que a gente chama de indireção, né? Começa então a aflorar ali e você, puxa, o que pode ser? Por que né, funciona aqui e não funciona lá? Confira o search path, é a dica de ouro. É isso, espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima.